Pode sentar, amados. Irmãos, boa noite. Nós estamos tratando sobre somente. No caso, as solas da reforma. E essa é umas verdades fundamentais para o cristianismo. Não tem nada igual ao cristianismo. Você vai pegar as religiões, não tem nada igual. Tem imitação. Então, nós vimos sola gratia, somente a graça. Depois nós vimos somente Cristo, sola Christus. E hoje nós vamos ver sola fide. Essa palavra são latim. Somente a fé. Somente a fé. Então vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 3. Romanos 3, 21 a 26. Mas a gente começa aqui no Romanos 3. Vou ler, os irmãos acompanhem. Romanos 3, 21 a 26. Vamos orar. Grande Deus, queremos te agradecer nesta noite e pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração, que tu seja honrado e glorificado e que nós sejamos edificados com tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Mas agora, verso 21, vou ler, os irmãos acompanhem, até o 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Vou ler apenas o 28. E ele diz aqui, o 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém. Irmãos, somente a fé, a doutrina da justificação é somente pela fé. A doutrina da justificação foi descoberta por Lutero. E Lutero diz que ele chamou essa doutrina, a igreja permanece ou a igreja cai. E durante, somente nesse século passado, e início desse outro, as igrejas evangélicas têm deixado de ensinar sobre a justificação. J. Packer, que é um irmão que já morreu, um teólogo, e ele diz, a igreja que perde a justificação pela fé, dificilmente pode ser chamado de igreja cristã. Por quê? Porque isso é a base da fé. Romanos 1:17, que Lutero descobriu, lendo, ele já era um estudioso, ele já ensinava na universidade, mas ele estava, a sua mente estava apagada, ele não conseguia ver a verdade ali. E lá em Romanos 1:17, diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No grego, essa frase a gente pode traduzir como de fé em fé, essa expressão.
de fé, o justo viverá por fé, de fé em fé. Significa que toda a vida cristã começa pela fé. A vida cristã começa pela fé, e você entra num relacionamento com Cristo pela fé, e você entra em comunhão pela fé e continua na vida pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, somente a fé pode nos justificar. Martim Lutero chegou a esse entendimento. Ele entendeu que ele estava buscando a justiça, mas a justiça de Deus. A justiça como atributo de Deus, que é sem misericórdia. Então Deus é justo. Essa justiça é sem misericórdia. A alma que pecar, essa morrerá. E ele estava buscando isso aí. Só que ele estava enganado, porque ele estava vendo a justiça de Deus. E não que o justo vai viver pela fé. Então nós gostaríamos de tratar 4 coisas somente pela fé. Primeiro, o significado da justificação. O significado da justificação. A palavra justificar significa declarar alguém justo. Você é justo? O termo vem do tribunal do primeiro século. É um termo florense. E o juiz ouvia o que o advogado, alguém defendia com as provas. E ele ouvia. E depois ele dava o veredito. Então, justificar uma pessoa no primeiro século significava declarar que ela não tem nenhuma culpa aos olhos da lei. Essa é a primeira maneira de ver. Justificação como declaração florense. Mas a outra maneira de entender o termo, no mundo moderno, você que, irmãos aqui, né, eu acho que a maioria, você que mexe com o computador, gostaria de falar com um irmão que já mexe com o computador. Se você tem um computador, você tem, quando faz o texto, tem as margens justificadas. O que é margens justificadas? Quando você pega um texto e bota lá no Word, e aparece as frases, aí fica uma parte aqui, outra lá, então ela está torta. Ela está torta. Então a ideia é que a margem justificada, ela faz com que o texto, as frases, eles ficam retos até o fim, não fica espaço. Então aquilo que é torto fica direito. Então, nesse sentido, justificar significa endireitar o que era torto. Deu para entender, irmão? Então, pegue os 2 conceitos, o florense e o do computador, e junte os 2 conceitos. Quando você confia em Jesus Cristo como Salvador, Deus o declara não culpado de pecado e reto em vez de torto aos olhos dele. Então é Deus que declara, é um ato inteiramente de Deus. Você não faz nada para Deus dizer que para Deus declarar que você é justificado, que você é justo. Você não faz nada, é um ato inteiramente de Deus, realizado por Deus, com base na morte de Cristo. É inteiramente um ato dele em favor do pecador. O pecador está torto, é declarado reto. O pecador está culpado, é declarado justo aos olhos de Deus. Isso é justificação. Se você ainda como cristão não entendeu isso, você falta entender a fé. O justificado ainda vive a sua natureza caída. Você ainda peca. Ora, Deus me declara justo, mas eu ainda peco, na minha experiência. Como é que fica isso? Deus, como é que fica isso, esse negócio de justificado? Lutero diz uma frase no latim,
Latim é igual parecido ao português. Você vai soletrando as letras. É diferente de inglês. Então, no latim diz, simus sed peccator. Você bota lá no Google, bota aquele microfone do Google, aí eles falam para você. Ok? Ou seja, somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Você que foi justificado pela fé é justo porque Jesus levou o pecado. Mas você é pecador no dia a dia. E Deus quer que você confesse o seu pecado para que Ele possa lhe perdoar no tempo, no momento que você está vivendo. Que você goze da sua bondade, do perdão. Porque quando você morrer, você é levado totalmente à perfeição. Você não vai mais pecar, você não tem mais condição de pecar, porque tem uma nova vida em você. Então, amados, essa era a luta de Martim Lutero. E assim, resumindo o texto aqui de Lutero, ele diz, eu ansiava por entender a epístola de Romanos, como era essa justiça de Deus, e ele estava focado na justiça como atributo de Deus, que não há misericórdia. E ele estava focado, e ele dizia que ele ficava irado contra Deus, que ele ficava com raiva de Deus, e ele era um monge que levantava cedo, 4 horas da manhã, que ele subiu uma igreja que tinha uma escadaria de 300 degraus de joelho, para pagar seu pecado. E ele ficava chateado e com raiva de Deus, porque Deus exigia a perfeição, e ele não podia ser perfeito. Então Deus era injusto. Mas ele estava lendo Romanos, e a Bíblia diz, e o justo viverá por fé. E aquilo parece que abriu a sua mente, e ele entendeu que era a justiça de Cristo que faria ele justo diante de Deus, e não a sua vida moral. Essa é a salvação, esse é o cristianismo. E essa foi a escalada dele. A segunda coisa, a impossibilidade de justificação por obras humanas. Aqui nós temos 5 respostas para essa pergunta. A impossibilidade de justificação por obras humanas. Primeira, as boas obras não podem cancelar meu pecado, mas o pecado arruína as suas boas obras. Suponha que você me convide para um café de manhã e me ofereça um omelete de 3 ovos. Os irmãos sabem o que é isso, né? Quando você está conversando com o irmão, quando você começa a cozinhar, sinta um cheiro pútrido vindo da cozinha. Aí o irmão diz, não, irmão, esse negócio está fedorento, mas eu vou colocar 2 ovos bons, aí vai anular o cheiro. Irmão, você que cozinha, vai anular o cheiro? Mas você coloca 2 ovos bons, não anula o cheiro, não anula por quê? Porque aquilo que é bom não consegue apagar o mal. Isto é, a bondade não cancela a podridão. Os bons ovos não cancelam o fedor, mas a podridão arruína a bondade. Então as obras que você fizer sem Cristo estão arruinadas pelo pecado. Em segundo lugar, boas obras não podem salvá-lo, porque Deus exige perfeição absoluta. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aí, irmão? E eu? Como é que nós vamos ser perfeitos? Hein? Como? Nós somos pecadores. Como é que isso vai ocorrer?
Deus exige perfeição. Como é que as minhas obras vão tratar isso? Vamos supor que o irmão cometa e eu 3 pecados por dia. Você comete 3 pecados por dia, irmão? Bem, quando você levanta da cama, já cometeu alguns. Mas vamos supor que você e eu cometemos 3 pecados por dia. Quanto dá em um ano? 1000 pecados, pelo menos. Quanto dá em 70 anos? 70.000 pecados. Aí vamos supor que esses pecados, eles são multa de trânsito, porque você passa o sinal vermelho. E quando você passa o sinal vermelho de novo, que você está acostumado a passar, o guarda lhe pega, lhe prende, e vai ver a ficha, você tem 70.000 pecados, 70.000 multas. O que ele vai fazer com você? Ele vai colocar você na cadeia e vai jogar a chave, porque você não pode pagar. Deus não é diferente. Mas você e eu cometemos muito mais do que 3 pecados. Nossos pecados são como uma montanha tão alta que nós vamos tentar escalar, não conseguimos. Nossos pecados são tão largos que nós vamos andar por volta e não vamos conseguir. Tão profundo que não podemos passar por baixo dela. Nossos pecados são tão grandes, nossas obras nunca vão poder cobrir os pecados. Quem vai para o inferno não vai pagar pecado. Vai sofrer a punição do justo juiz. Quando é que vai terminar? Nunca. Terceiro, boas obras não podem salvá-lo, porque você nunca pode ser bom o suficiente por tempo suficiente. Justamente quando você começa uma boa sequência na vida, muitas vezes aí você peca e tem que voltar tudo de novo. Quarto, boas obras não podem salvá-lo, porque você nunca pode ter certeza de que fez o suficiente. É por isso que a maioria das pessoas religiosas não tem certeza de salvação. Se você conversa com uma pessoa que reza, que faz jejuns, que faz sacrifícios, que faz isso, você conversa. Se você morrer hoje, você está salvo? Não, eu ainda não consegui o suficiente. Eles realmente acreditam que a bondade vai levar eles no céu? Nunca vai levar. O omelete está podre. Finalmente, as boas obras não podem salvá-lo, porque, se pudesse, Jesus não teria morrido na cruz. Então, Jesus morreu na cruz para você ter salvação. E se eu e você não cremos nisso, se eu e você não consideramos isso, ninguém pode nos levar ao céu. Então, a impossibilidade das boas obras de nos justificar pela fé. A terceiro, a aplicação da justiça alienígena. Como então somos salvos? Se não podemos por nossas próprias obras, como chegaremos ao céu? Se não por nossa justiça, então onde encontramos a justiça para chegar ao céu? Se Deus só aceita o justo, absoluto, sem pecado, como é que eu vou chegar ao céu? João Calvino e Martim Lutero, vamos dizer a palavra, eles cunharam justiça alienígena. Olha essa palavra aí, justiça alienígena. Ora, há 70 anos, nós temos aprendido, mais ou menos, que alienígenas são umas criaturas estranhas, sem cabelo, olhos esbugalhados, feinhas. Os ETs. Não é isso que nós aprendemos nos filmes? Alienígena. Mas não foi isso que Lutero e Calvino, lá em 1500, 1600, pensavam. A palavra alienígena é de outro lugar. Eles disseram que a justiça de Cristo é de outro lugar.
um amado irmão chamado Gregor Kirchner, missionário na Nigéria. E ele estava falando para uma igreja, e ele disse: eu carrego aqui um cartão, quem me identifica na Nigéria como estrangeiro, residente na Nigéria. Isto é, eu sou de outro lugar, eu sou alienígena. Dizer que somos salvos por uma justiça alheia significa que somos salvos por uma justiça que vem de outro lugar. E essa justiça vem do céu. Jesus desce do céu para trazer a justiça para que você pudesse chegar ao céu. E isso significa que não há nada que você possa fazer para acrescentar a obra de Cristo. Nada. A obra de Cristo é completa, sozinha. Ou você aceita ou rejeita, não há nada no meio. A obra de Cristo é única para que você possa chegar ao céu, porque a justiça dele é de outro lugar, a justiça dele é alienígena. Tem um homem chamado Joseph MacDonald. Joseph MacDonald, ele escreve livros sobre a evidência da ressurreição de Cristo. Você pode ir na livraria comprar, pode ir nos sites, as evidências da ressurreição de Cristo. E ele é um escritor famoso, assim, no meio evangélico. Muito bom os livros dele. E ele estava debatendo com o orador do Islã, um muçulmano. Ele estava debatendo, e só que esse orador do Islã conhecia um pouco a teologia cristã. E ele estava explicando sobre nós sermos salvos, que o Islã não acredita nisso. Ele acredita que tem que guardar, tem que ter as boas obras. E aí o pensador lá do Islã disse: vocês cristãos estão tentando ir para o céu na costa de um homem crucificado? Aí John respondeu: Senhor, você está totalmente correto. Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. De fato, vamos para o céu na costa de um homem crucificado. Então, amados, nossa confiança está colocada somente em Cristo, somente pela fé. Então, as boas obras não podem. A nossa justiça vem do outro lado, vem de outro lugar. Essa justiça é Cristo. Então, se você morrer hoje, você confia na morte e ressurreição de Jesus. Se você confessar com a boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos e crer, será salvo. E se você morrer hoje, você estará no céu. Porque Jesus levou o nosso pecado. Porque Jesus trouxe a justiça dele e coloca na nossa vida. E quando Deus olha para você naquele dia, ele vê a justiça de Cristo e não você. Por isso que o pecador, ele vai querer ir para o inferno e não para o céu. Porque o céu perturba ele. A pessoa fala assim: eu quero ir para o céu. O céu perturba o pecador, o impenitente, e ele vai precisar ir para o inferno para ele ter desgraça. Mas em 4 pontos para nós fecharmos isso. A justificação é pela fé somente. Sola fide. Pela fé somente. Aqui, se você pegar Romanos de 3 a 5, os capítulos, você tem a justificação, se baseia na graça de Deus, 3:24, aqui, que nós lemos. A justificação fundamentada no sangue de Cristo. Não segundo as nossas obras, somente pela fé. Então, a fonte da nossa justificação é a graça. Observe aí, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A fonte da nossa justificação é a graça de Deus. Não há justo nem sequer um, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, como então a salvação é possível? Se não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem nasce de criança e vai buscar a Deus, não há. Como é?
A fonte da salvação é a graça, é Deus de maneira soberana trazendo, puxando o pecador para conhecer o seu amor. Então você que já conhece Cristo, você não tem que se vangloriar. Eu já sou de Jesus, se eu morrer, e você que não crê, você vai para o inferno. Você não fale assim. Você fala do Evangelho e você diz que Deus abriu seus olhos e que hoje você entende porque Ele foi misericordioso com você. O fundamento da nossa justificação, o que é? É a obra de Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Essa é a razão porque Paulo usa a palavra propiciação e redenção, no verso 24 e 25. Então, amados, esta é uma doutrina fundamental para a sua vida. Então, se uma pessoa chega comigo, meu kid, se tu morrer hoje, você está no céu? Sim. Mas não pode, meu kid, como já tive experiência, alguém falando para mim, não pode, você é orgulhoso. Eu digo, não, a minha justiça é Cristo. E se você também crê e confiar nele, você tem a justiça dele, você pode morrer hoje e estará com o Senhor. É isso que é o cristianismo, amados. É isso que é as boas novas. Por meio da nossa justificação. Qual é o meio da nossa justificação? Melhor. É a fé. A fé é o canal que Deus usa para que você chegue a Ele. Ele que coloca essa fé. A fé é um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé para você chegar a seguir a Cristo é um dom de Deus. É Deus que dá essa fé. É Deus que faz o milagre. A fé que a Bíblia conhece é a confiança em Deus, no seu Filho. Ela é a resposta da alma, do caráter divino de Deus. Mas é Deus que faz através do seu Espírito, Ele faz esse milagre, Ele habilita você para que você confie no Filho dEle. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é, somente a fé para a salvação, somente a fé para a justificação. Então, o único meio pelo qual a perfeita obra de Cristo é recebida por nós é somente pela fé. Um teólogo chamado Boyce, escreveu: nós não temos outra embaixada de paz para encontrar abrigo da justa ira de Deus, a não ser na perfeita justiça e sofrimento de Cristo, e não há outra ponte entre o homem e Deus, somente a fé. Fazer e feito. O que é isso? No inglês, irmãos, só assim por... do, fazer, done, feito. A religião, no português nós só temos fazer e feito. A religião é do, a religião é fazer. O cristianismo é done, feito. Você sabe qual é a diferença entre o cristianismo e a religião? O que a religião diz para você? Ora, para você chegar a Deus, para você ser aceito por Deus, você tem que ir à igreja, você tem que dar dinheiro, você tem que guardar os mandamentos, você tem que rezar o rosário, você tem que ser batizado, você tem que rezar todos os dias, você tem que fazer o jejum, você tem que fazer. Isso é religião. A religião é 2 letras, O que é o cristianismo? Done. Feito. 4 letras. Feito. O que é isso? O cristianismo não se baseia no que fazemos, mas o que Jesus fez. Essas são as boas novas. Se você quer ir para o céu, você não precisa fazer nada. Você só precisa confiar que Jesus já fez por você. Essa é a diferença.
E o cristianismo, ele dá a segurança. Quem vai me condenar? Quem vai me condenar? A Bíblia em Romanos, Paulo fala em Romanos 8, de 33 a 34. Quem vai me condenar? Ouça estas palavras de Paulo. Quem vai me condenar? Quem fará qualquer acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é o que condena? Cristo morreu por nós. Quem vai nos condenar? Quem nos separará do amor de Cristo? Será anjos? Será tribulações? Será eleições? Será o quê? Será o pecado que você comete vai separar você de Cristo? Nada nos separará do seu amor. Não é do seu amor para com Ele, porque o seu amor e o meu variam. Mas nada separará do seu amor, é o amor dele para com você. O que você fez para ele não lhe amar? O que você fez? O que você fez para ele deixar de amar? Nada. O amor dele está em Cristo, para que ele possa amar você. Meus inimigos me condenarão. Não. Deus me justificou. Meus amigos vão me condenar. Não. Deus me justificou. Os demônios me condenarão. Não. Deus me justificou. O próprio Satanás me condenará. Não. Deus me justificou. Jesus se voltará contra mim. Não. Ele morreu por mim. Se você é crente e você cair em pecado ou eu, Deus vai me disciplinar e Ele pode tirar minha vida. Entendeu? Mas isso não tem ligação com a salvação, não tem ligação com a justificação. Mas uma vez que você foi chamado, você vai ter que viver uma vida com Ele, uma vida santa, de buscar, de confiar, de temer, de andar nos caminhos do Senhor e de você saber que há um Deus no céu. O ímpio não pensa nisso porque ele está cego pelo diabo. Mas você que já conhece a Cristo, você tem que saber que você não pode fazer o que você quer, porque você é escravo de Cristo. Você foi comprado por Ele. Ele morreu por você. Então, amados, talvez você tenha lutas, problemas aqui na terra, mas se você for justificado pela fé, você é declarado justo aos olhos de Deus e você é reto para Ele por causa de Cristo. Esse é o Evangelho. Então, sola fide é o artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai. Você não pode confiar nas suas obras. Eu estou bem, eu estou fazendo isso, então eu estou bem, Deus vai me salvar. Não! Deus não salva o homem pelas suas obras, Deus salva o homem pela fé em Cristo, pela obra que Cristo fez. Se você está de pé, você tem que confiar na salvação, na justificação pela fé, somente. Uma aplicação aqui. Então, amados, primeiro, creia. Afirme, reafirme que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Afirme, reafirme isso para Deus. Diga para o Senhor. O Senhor sabe. Não, diga. Ele quer que você confesse seu pecado, Ele quer que você fale. E Ele quer que você diga, creia, reafirme que a justificação é somente pela fé. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada. Deus nos declara como o único possível, uma maneira perfeita de chegar a Deus, só através da justificação em Cristo, não pelas suas obras. E se você que é crente tem que fazer boas obras, você vai fazer boas obras como gratidão a Deus e não por causa de salvação.
Segundo, negue que a justificação se baseia em qualquer mérito que possa ser achado em você, ou alguma infusão de Jesus, da justiça de Jesus em você, uma infusão. Não. Na justificação somos declarados justos, somos salvos. Na santificação somos capacitados para buscar a justiça, para buscar a vida com Deus, para buscar a glória de Deus. E terceiro, saiba que o conteúdo, o objeto da fé é a vida e a obra de Cristo, não é a sua fé em si. Às vezes você ouve um pregador e ele está mostrando para você que a causa é a fé. Não, a causa da salvação é a obra de Cristo. A fé é um meio, ela não é uma obra. A causa da fé é a graça de Deus em Cristo. E a consequência da fé é uma vida de arrependimento e boas obras. Então, se você conhece alguém que se diz crente, que se diz evangélico, que vive com práticas erradas, questiona se ele tem fé. Ele tem que questionar se está na fé. Porque uma vez que Deus chamou você, Ele chamou você para ficar no povo santo, no povo transformado. Você é pecador, mas você é justo por causa de Cristo. Então, amados, temos essa dicotomia na cabeça. Somos pecadores, mas somos justos por causa de Cristo. Iremos para o céu, porque somos justos por causa de Cristo. Se continuarmos na vida de pecado, teremos ir para o inferno, não para pagar pecado, para receber o justo castigo eternamente. E mais uma coisa assim que, quando eu li esse texto, né, já tenho lido, mas eu fiquei pensando, que negócio é esse? Vai sofrer diante do Cordeiro e dos santos. Porque é isso? É isso que o texto diz em Apocalipse. Vai para o inferno, vai ficar separado. Não, vai sofrer diante do Cordeiro e dos santos. Assim como você, que foi justificado pela fé, vai ter as bênçãos e as regalias da eternidade na presença de Cristo. E para onde você quer ir? Sola fide, somente pela fé. A salvação e a justificação, somente pela fé. Amém, amados?